Olá, bem-vindos ao módulo 2 da disciplina de Gestão Contábil e Financeira. Neste módulo a gente vai estudar, a gente vai trabalhar com a importância da gestão financeira na unidade 1 e na unidade 2 nós vamos trabalhar com fluxo de caixa e capital de giro. É um conteúdo um pouco mais extenso, com bastante prática e nós vamos trabalhar muito com o Excel. Bom, ao final deste módulo, você será capaz de compreender o significado de gestão financeira e sua importância, compreender a importância do planejamento e organização financeira para a abertura e manutenção de um negócio, entender o significado e importância do fluxo de caixa e assim como vai aprender a calculá-lo, e compreender o significado de capital de giro e como calcular e controlar a necessidade de capital de giro. Bom, então a gente chegou ao final da unidade 1. Nós trabalhamos um pouquinho desse conceito do que é gestão financeira, para que serve a gestão financeira e introduzimos ao conceito do capital de giro. Nesta unidade 2, nós vamos trabalhar de fato o fluxo de caixa, nós vamos calcular o fluxo de caixa dessa empresa, tá? E que ele é uma ferramenta extremamente importante. Essa elaboração do fluxo de caixa, ela é a que vai te dar uma visão geral de como que está a situação econômica da empresa naquele momento, a situação financeira da empresa naquele momento, tá? Então, em qualquer empresa, todas as transações financeiras passam pelo fluxo de caixa. O que entra, o que sai, portanto, é preciso guardar e organizar todos os documentos que comprovam essa transação. Isso vale também para a nossa vida pessoal, para a nossa vida financeira pessoal. Então, dando uma pausa aqui, você controla os seus gastos, você sabe quanto que você gasta mês a mês. Esse controle ele é diário, ele é mensal. Você faz um bom planejamento financeiro pessoal, isso é extremamente importante. Então, se você não consegue controlar a sua vida financeira pessoal, dificilmente você vai conseguir controlar a sua vida empresarial, né? Ou mesmo controlar a vida empresarial de uma outra empresa que você esteja trabalhando, certo? Então, fica uma dica aqui de vocês começarem a controlar a sua vida financeira pessoal. Mas voltando ao nosso assunto, controlar o dinheiro da empresa significa fazer o fluxo de caixa corretamente, controlando todas as entradas e todas as saídas financeiras. E como primeiro benefício deste controle, ele permite que a empresa faça projeções das necessidades de capital de giro. Afinal, é o movimento de caixa, né, que mostrará se sua empresa tem dinheiro para pagar as suas contas ou se vai ser necessário você buscar recursos financeiros lá fora, né, com o mercado, que a gente chama de capital de terceiros. No caso do empréstimo, ou até mesmo capital próprio, que seria o aporte de capital via sócio. Ok? Nós falamos muito aí, né, sobre capital de giro e fluxo de caixa. Sabe um erro muito comum que os pequenos empresários fazem, né, principalmente os microempreendedores individuais, é controlar os seus gastos e as suas receitas de cabeça. Então, quando a gente pergunta, como é que você controla as suas contas, você sabe quanto você tem no final do mês, quanto sobrou no final do mês, faça tudo de cabeça. O dinheiro que entrou, eu já vou pagando as contas e no final do mês o que sobrou eu coloco no bolso. Então, assim, há dois problemas aí, existem dois problemas sérios aí. O primeiro é não controlar esse fluxo de caixa por meio de uma planilha eletrônica, mesmo que seja no caderno, né? Não fazer esse controle financeiro do que entra e do que sai, de fato. E o segundo problema é confusão patrimonial, é a confusão patrimonial. Ou seja, ele confunde o dinheiro que é da empresa, que é o do CNPJ, com o dinheiro pessoal. Então, o que sobra, na verdade, não é do empresário, é da empresa. O empresário tem ali um dinheiro que ele pode tirar todo mês, que a gente chama de prolabore, né? Ele tem que ser muito bem especificado aquilo ali, o valor dele, mas ele não pode confundir o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. E aí, então, o que a gente tem como técnica principal para controlar, para fazer esse controle financeiro do que entra e do que sai, é a elaboração do fluxo de caixa, é a demonstração do fluxo de caixa.
Bom, o que é o fluxo de caixa? É o fluxo que o dinheiro percorre dentro da empresa, desde a chegada do dinheiro ao caixa da empresa, e aqui caixa a gente diz caixa mesmo, dinheiro em cheque, dinheiro vivo ou dinheiro no banco, enfim, não importa, tá? É a entrada de recursos na sua empresa até a saída, sendo formada basicamente por contas a pagar e contas a receber. Então, essas duas contas são as principais contas do fluxo de caixa. E podemos analisar um fluxo de caixa com base em dias, semanas e meses. O ideal é que se faça diariamente esse fluxo de caixa, né, para fazer um fechamento aí no final do mês. Quanto mais detalhado for, maior será a visão e clareza que vamos ter do fluxo que o dinheiro percorreu dentro do negócio. Então, por exemplo, um fluxo de caixa diário nos ajuda a entender quais são os dias que mais entrou ou que mais saiu dinheiro da sua empresa. Tá? Consegue-se fazer isso por semana, por mês? Claro que consegue, mas o ideal é que se faça isso diariamente, tá? Até para não esquecer, para não deixar funções acumuladas. E como que a gente realiza esse fluxo de caixa? Por meio de planilhas eletrônicas, e uma delas é o Excel, é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Então, na planilha do Excel, a gente vai ter 3 faixas. A primeira delas, né, é o saldo inicial de caixa. Então, a primeira etapa da elaboração do fluxo de caixa é o saldo inicial do seu fluxo de caixa, que nada mais é do que o saldo final do dia anterior, ou do mês anterior, do período anterior, tá? Então, por exemplo, olhem para vocês. Vocês chegaram no final do mês de fevereiro. No final do mês de fevereiro, 28 de fevereiro, vocês tinham lá na sua conta R$1.000, certo? Sobrou lá R$1.000. Os R$1.000 do final de fevereiro será o saldo inicial no início do mês de março. Para a empresa é a mesma coisa, tá? E aí nós temos também outras 2 linhas, que são as entradas de recurso na sua empresa e o saldo de entrada. Então, você vai colocar ali na faixa entrada tudo do que a empresa recebeu, de fato, naquele dia. Tá? Ou naquele mês, ou naquele período que você escolheu para fazer seu fluxo de caixa. Define-se como entrada os recursos financeiros recebidos à vista, ou seja, o valor que entra de fato no caixa da empresa. E aqui a gente fala que à vista pode ser em dinheiro ou via transferência bancária, depósito ou via Pix, né? Pix. Então, por que eu estou reforçando isso? Porque mesmo que você tenha vendido, mas não recebeu, esse valor da venda que está na nota fiscal não vai entrar no seu fluxo de caixa naquele momento. Ele só vai entrar no fluxo de caixa no momento em que o cliente te pagou. Então, o fluxo de caixa segue um regime de caixa, que é diferente do regime de competência seguido para a elaboração da demonstração de resultado do exercício, que é legalmente obrigatório. Então, regime de caixa, gestão, regime de competência, legal. É a contabilidade que vai fazer isso, certo? Então, as entradas são todos esses recursos que a empresa recebeu de fato. Suponhamos que no mês 1, a empresa teve 3 entradas. Ela vendeu à vista no mês 1, recebeu no mês 1 R$10.000. Ela vendeu e recebeu via Pix R$5.000. E aí ela teve vendas efetuadas parceladas em 3 parcelas, a primeira delas paga no ato, no valor de R$3.000. Então, ela tinha lá uma venda de 9.000, dividido em 3 vezes, a primeira R$3.000. Então, o seu fluxo de caixa vai ser o quê? A entrada de R$10.000 em dinheiro, os R$5.000 recebidos em Pix e os R$3.000 das vendas parceladas recebidas. Portanto, R$18.000 vai ser o saldo da sua entrada no mês 1. E aí o que eu faço com as 2 outras parcelas? Você vai colocar a segunda parcela. Se você chegou no mês 2 e o cliente te pagou, você vai colocar ali a segunda parcela, R$3.000 recebidas no mês 2. Se ele não te pagou e só vai te pagar no mês 3, o mês 2 vai estar zerado e você só vai pegar aqueles R$3.000 e colocar lá como entrada do mês 3. Entenderam?
Já os pagamentos parcelados ou os valores que a sua empresa receberá posteriormente, como cheques pré-datados e valores recebidos em cartão de crédito, são contas a receber e irão para o fluxo de caixa quando de fato forem recebidas, como eu acabei de mencionar. Uma dica que eu dou para vocês, né, para quem vai empreender aí ou quem vai gerenciar uma empresa, é tomar cuidado com as vendas fiado, né? Com as vendas vou pagar depois, né? Então, se é uma clientela que você conhece, ok, vai te dificultar gerencialmente, a sua situação financeira torna-se pior, né? Do ponto de vista financeiro, ela fica pior porque você vende hoje e recebe daqui a 3 meses, você tem aí um espaço de tempo de 3 meses para sustentar aquele cliente, porque ele continua comprando e você não tem o dinheiro para pagar aquilo que ele está comprando, né? Então você tem um espaço de tempo de 3 meses aí que vai influenciar na sua necessidade de capital de giro. Mas se for clientes que se você tirar o fiado, você perde a clientela, tudo bem, então você gerencia isso de uma outra forma, tá? A dica 2, lançar vendas em vez de recebimentos. Eu já mencionei isso há 2 slides atrás, né? Então, quando acontece uma compra à vista, né, é o melhor dos mundos para a empresa. Financeiramente é o melhor dos mundos. Agora, no entanto, é comum que as vendas sejam parceladas e isso significa que o dinheiro só vai entrar futuramente. Então, por isso, os lançamentos devem ser baseados nos valores recebidos e não no valor da venda, não no valor da nota fiscal de saída, para não contar com recursos que ainda não estão disponíveis na empresa. Eu vou frisar isso quantas vezes for necessário. Fluxo de caixa é dinheiro que entrou e dinheiro que saiu de fato na empresa. Pensa na sua carteira aí agora. Quanto que você tem na sua carteira agora? Nada, né? Suponhamos que você tenha 10 reais. Aí seu filho, seu sobrinho, seu cachorro foi lá e te pediu 5 reais. Você foi lá e tirou 5 reais e deu. Quanto que sobrou? Quanto que você tem agora na sua carteira? 5 reais. Então, esse é o fluxo de caixa. Ele é momentâneo, tá? Ok? O controlar essas transações do fluxo de caixa, né, ele é importante para você saber o que a sua empresa tem e o que ela terá em caixa para arcar com as saídas fixas. Água, luz, telefone, folha de pagamento, que é um dos maiores gastos que a empresa tem né, depois da tributação e etc. Então, manter um controle bem completo das contas a receber permite até que você saiba quem são seus principais clientes, quanto que você vai receber hoje, daqui 3 meses, daqui 90 dias. A mesma coisa eu digo para os pagamentos. Você pode também fazer um controle de pagamento à parte, para você saber quem são seus principais fornecedores, como que é a forma de pagamento que ele te dá, e aí você consegue depois no futuro trabalhar, tentar aumentar esse prazo de pagamento para os fornecedores, que isso vai te ajudar no seu capital de giro. E aí, por fim, né, a gente tem aí as saídas, né? O que são saídas? É tudo aquilo que saiu de dinheiro na empresa. Então, é basicamente os gastos mensais que a empresa tem. Salário, prolabore, comissões, impostos, fornecedores e as contas diversas, água, luz, telefone e assim por diante. Lembrando de novo, só vai registrar no fluxo de caixa naquele momento o valor em dinheiro que realmente saiu da sua empresa, em dinheiro vivo ou saiu da sua conta bancária, da conta bancária da empresa. Eu mencionei no slide anterior e alguns slides também sobre o Prolabore. O que é o Prolabore? Então, agora é uma curiosidade, né? Mas muita gente pergunta como que o sócio recebe o dinheiro, qual que é o salário do sócio, né? Bom, ele trabalha e não recebe nada, já que não pode haver essa confusão patrimonial, né? Do que sobra, na verdade não é dele, é da empresa. Bom, então Prolabore é uma expressão latina que significa pelo trabalho.
Na prática, a gente pode dizer que é o salário, né, do sócio ou do dono da empresa, é uma remuneração pelo trabalho dele. O valor do prolabore pode variar muito, mas está diretamente relacionado com a capacidade de pagamento da empresa e com o valor de mercado. Então, não adianta você definir um prolabore para você de 10 mil reais se a sua empresa não consegue vender 5 mil. Então, né, o prolabore ele tem que estar de acordo com a capacidade de pagamento da empresa. É importante que esse salário dê conta de todas as suas despesas pessoais também, né? Então, assim, se você definiu que o seu prolabore vão ser 2 salários mínimos, você vai se manter, né? Manter a sua vida pessoal, pagar lá o aluguel da sua casa, pagar a luz, a energia da sua casa, comprar lá a carne que você gosta e a bebida que você gosta para o churrasco no final de semana com o dinheiro do prolabore e não com o dinheiro da empresa. Né? Eu brinco muito com os meninos aqui que eu dou aula. Como é que ocorre essa confusão patrimonial que a gente vê aqui no olho a olho? Você vai no mercadinho, tá lá o dono da empresa trabalhando no caixa ali, né, recebendo, pagando, etc. Aí chega o filho dele e fala assim: ó pai, eu preciso ir para a escola, me dá um dinheiro para merenda. Ele abre o caixa da empresa, pega 10 reais e dá para o filho. E ficou por isso mesmo. Ou senão ele vai lá na prateleira, pega lá um biscoito ou uma fruta lá na bancada e entrega para o filho e não registra aquilo como saída. Ou seja, ele está confundindo aquilo que é da empresa e aquilo que dele, né? Aquilo que é pessoal, né? Sem registro nenhum, a empresa nunca vai fechar um fluxo de caixa e não há controle gerencial em relação a isso. Então, a definição do prolabore ela tem que depender primeiro da capacidade de pagamento da sua empresa, quanto a sua empresa consegue te pagar, e definir, uma vez definido esse valor que você recebe como prolabore tem que ser suficiente também para você se sustentar pessoalmente. O prolabore aí deve ser registrado como uma saída, então é importante prever um valor fixo a ser retirado mensalmente. Se não for possível a retirada mensal, pode-se fazer retiradas trimestrais ou até mesmo anual, não tem problema. Aí no anual você tira, além do prolabore, a distribuição dos lucros dessa empresa também, que só pode ser feita ao final do ano, tá? Quando definida, quando pré-definida. E aí o saldo, existem 2 saldos do fluxo de caixa. Existe o fluxo de caixa líquido, que é a diferença entre a entrada e a saída de recurso, e existe o fluxo de caixa líquido acumulado, que além da diferença, do resultado da diferença entre entrada e saída, ele leva em consideração também o saldo inicial ou saldo anterior, que é aquela primeira variável que nós vimos para a elaboração do fluxo de caixa. Então, o saldo ele representa o valor que você tem em caixa hoje, ou seja, ele leva em consideração todas as receitas, as despesas, as transferências marcadas como realizadas até o dia atual. É o seu saldo. Quanto você tem em caixa hoje? Essa é uma pergunta que quem trabalha na área financeira recebe todos os dias. Qual é o nosso saldo de caixa? Positivo em quanto? E aí, no final de um determinado período, né, dependendo do montante de caixa que tem também, destinar esse saldo de caixa para contas de investimento, né, e deixar ali o saldo inicial para pagamento do capital de giro do mês posterior. Então, vamos praticar um pouquinho? Vamos saber como é que a gente faz ali um fluxo de caixa, né, numa planilha de Excel. Eu escolhi o Excel aqui porque eu acho que é uma planilha eletrônica que todo mundo tem acesso, tá? Mas podem ser feitas em outros programas também, ok? Bom, então a planilha de controle de caixa tem como base um cálculo muito simples, que é o saldo do dia anterior mais entradas menos saídas é igual ao saldo do dia, como eu também já havia mencionado. Aí é uma figura do fluxo de caixa, né, como que ele pode ser elaborado, né, definido. Aqui ele começou, na verdade, com o saldo inicial de caixa, como a gente havia mencionado. Depois eu tenho aqui as entradas, tá? Deixa eu só ir marcando aqui. Ó, eu começo aqui com o saldo inicial de caixa,
certo? Ó. Depois eu tenho aqui todas as minhas entradas, dinheiro, cheque, duplicata a receber, cartão de crédito, tudo que entrou naquele mês. Aí eu tenho aqui o saldo das entradas, que ele vai ser importante para a gente calcular o fluxo de caixa final, né? O saldo final. Depois eu defino aqui todas as minhas saídas, tenho aqui o saldo das saídas. Aí aqui eu tenho o saldo operacional ou fluxo de caixa líquido, tanto faz, tá? Porque alguns vão falar fluxo de caixa operacional, outros vão falar fluxo de caixa líquido. Ambos estão corretos, dependendo do que você quer. Então, aqui vai ser entrada menos saída. E aí, depois aqui, juntando com o saldo do dia anterior, eu tenho aqui o saldo acumulado, que considera ali o saldo do dia anterior. Tá bom? A gente vai aqui, vou projetar para vocês aqui a planilha eletrônica, para a gente poder entender como é que se faz, como é que se elabora o fluxo de caixa na prática. Esse link que está aí mostrando para vocês aqui nesse slide, vocês vão ter acesso à planilha do fluxo de caixa, já com todos os dados, então vocês vão poder acompanhar a partir de lá. Eu não consigo fazer a demonstração de como elaborar o fluxo de caixa seguindo esse programa aqui de gravação do PowerPoint. Então, vocês vão clicar nesse link do lado aqui, que eu vou fazer uma gravação via Meet e colocar o link de acesso aqui para vocês. Então, a partir deles, vocês vão poder verificar como que se faz a elaboração do fluxo de caixa, ok? Caso vocês precisem de acesso, é só vocês entrarem no e-mail e pedirem acesso a essa gravação, tudo bem? Até daqui a pouco. Perceberam como que é fácil você conseguir controlar o seu fluxo de caixa por meio de uma planilha eletrônica simples como o Excel? Então, eu espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, vocês deixam consultores ou me enviam um e-mail. Eu espero que essa planilha ajude vocês na empresa, na sua empresa, na vida pessoal. E aí tem algumas dicas que é o seguinte: guarde todos os documentos de entrada e saída de recurso da sua empresa ou da sua vida pessoal mesmo, né? Então, são cupom fiscal, nota fiscal, são esses documentos que vão te lembrar para vocês fazerem um registro no fluxo de caixa. Uma outra dica é não adquira muitas dívidas a longo prazo, saiba qual é o limite de endividamento que a sua empresa pode assumir, não gaste mais do que você ganha, isso é regra geral, registre todas as suas contas a pagar, tenha uma ferramenta de controle financeiro que você mesmo pode organizar, como esse fluxo de caixa que eu acabei de mencionar, que eu acabei de mostrar. Pague suas contas em dia, evitando multas e juros. Antecipe os pagamentos que oferecem descontos. Pode parecer pouco, mas de um em um, o montante no final é grande. E em caso de dificuldade, renegocie e não espere a bomba estourar, né? Para essas dicas que foram dadas nesses dois últimos slides, no caso das empresas, existem as planilhas de contas a receber e contas a pagar, que vocês viram lá naquela gravação da elaboração do fluxo de caixa. Elas auxiliam bastante, tá? Então, elas vão ajudar a empresa a reorganizar, né, a sua vida financeira. E aí tem algumas dicas também, né, em conjunto com o controle de caixa e as contas a pagar e receber, é importante que você se atente a alguns pontos, né? Também alguns pontos de atenção. Analise o seu saldo sempre. O seu saldo tem que ser sempre analisado. Por isso que o controle financeiro, o ideal é que se faça diariamente. Controle seu estoque. Com esse controle atualizado, você utilizará melhor o dinheiro da sua empresa. Então, não deixe estoque parado demais. O controle de estoque auxilia também para você perceber, né, os produtos que estão vencendo, se for o caso, ou que tem que ser renovados. Identifique sazonalidades. Então, conhecer em que meses isso acontece, permitirá que você planeje seu fluxo de caixa para superar os períodos ruins.
de menor entrada, por exemplo, né? Cuidando para que o saldo do caixa cubra as despesas nestes períodos ruins. Calcule o capital de giro. Ele, né, a gente já mencionou, ele representa a quantidade de dinheiro necessária para manter a sua empresa funcionando. Se você não tem capital de giro, você não paga as suas contas. E por fim, implante sustentabilidade. A sustentabilidade ela vai além da questão ambiental, né? Engloba também questões sociais e econômicas, ou seja, ser responsável, ser sustentável, está no uso consciente dos recursos naturais, em equilíbrio com o desenvolvimento econômico e hoje também agrega valor ao seu produto, né? Então existem clientes que estão dispostos a pagar um pouco mais porque o seu produto é sustentável e isso também te agrega valor e torna-se também economicamente sustentável. Bom, agora que você já conhece os instrumentos básicos para começar a gestão financeira do seu empreendimento, conheça o Joaquim, proprietário da empresa de uma padaria. Joaquim não tinha o costume de controlar as finanças, mas começou a fazer isso agora. Então, ele já separou todos os documentos, né, cupom fiscal, nota fiscal, de entrada e saída. Mas, ao fazer esses lançamentos, ele percebeu que está com saldo negativo de fluxo de caixa líquido. Assim, o Joaquim começou a comprar produtos que faltavam para a produção com o dinheiro próprio, que é o problema da maioria dos microempreendedores individuais. Então, ele está repetindo esses problemas que estão entre esses empreendedores. Então, diante dessa situação, o que o Joaquim deve fazer? Avalie as questões abaixo e decida por aquela que representa a melhor decisão. Então, ele deve verificar o valor que está faltando e ir ao banco para fazer um empréstimo. Assim, ele terá novamente um crédito em seus saldos de movimentação de caixa. Bom, esse seria o último caso, né? Analisar todos os dados lançados e verificar onde está o dinheiro faltante. Pode ser que ele esteja recebendo a prazo e pagando contas à vista. Esse é um enorme problema, porque se você estende o seu prazo de recebimento, suponhamos que ele seja de 30 dias, e você tem um prazo curto para pagamento dos fornecedores, por exemplo, 15 dias, você tem aí um intervalo de 15 dias onde você tem que cobrir o seu caixa com dinheiro anterior. É o que a gente chama de necessidade de capital de giro. No caso aqui desse exemplo que eu dei, serão 15 dias onde você tem que sustentar os seus clientes, porque você paga antes de receber. Ou ele deve aumentar o preço de seu serviço para ficar no positivo? Não, né? Então não é assim, não é precificar dessa forma. Então a melhor alternativa seria a segunda. Bom, é uma brincadeirinha aí para vocês analisarem um pouquinho as situações. 5 principais benefícios do fluxo de caixa. Primeiro dele, permite a projeção das necessidades de capital de giro de um negócio. Então, para pagar essas contas, a empresa precisa de uma quantia inicial até que o saldo das vendas comece a contribuir efetivamente com as finanças do negócio. Dá a possibilidade ao empreendedor de se antecipar a qualquer falta de recurso. Agindo antecipadamente, o empreendedor negocia uma nova data para um boleto que vencerá. Permite ao empresário a antecipação de pagamentos, obtendo descontos e condições favoráveis. Favorecimento de ações estratégicas nas vendas, como, por exemplo, antecipação de venda, promoções, né? Fornecimento dos dados financeiros para o cálculo dos indicadores econômicos e financeiros da sua empresa. Então, são 5 benefícios, além de todos os demais, né, que a gestão do fluxo de caixa dá à empresa que segue essa técnica, né, muito simples. Isso aqui é um dado atual, né, e isso aqui já vem há muitos anos, né, que a maior parte das empresas, os pequenos negócios, fecham por falta de capital de giro, por falta de planejamento financeiro pessoal. Então, depois vocês dão uma olhadinha aqui na fonte, e a fonte é o Sebrae, para vocês analisarem esses dados, é bem interessante. Capital de giro, a gente falou até agora de capital de giro, né?
O que é? De novo, é a quantidade de recursos necessária para manter os processos do negócio dentro de um determinado período de tempo. De forma mais técnica, o capital de giro é a diferença entre ativo circulante e passivo circulante. Esse é o capital de giro. De forma prática, o capital de giro é o recurso disponível para pagamento das contas do dia a dia da empresa. Isso é o que chamamos de capital de giro. E onde a gente pode observar, a gente encontra essas informações lá no balanço patrimonial. O capital de giro, portanto, são as contas do ativo menos as contas do passivo. Então, as contas de disponibilidade, que são caixa e conta corrente, estoques e contas a receber, são as origens de recurso, são as aplicações de recurso que a empresa tem para ela pagar esses fornecedores, conta de água, luz, telefone, etc. Tá? Quanto mais líquido for as contas, mais rápido o dinheiro, mais rápido torna-se em dinheiro. Então, por exemplo, aqui no ativo circulante, a conta caixa é a conta mais líquida, né? Já é dinheiro vivo. Depois vem as contas a receber e, por último, os estoques. Por isso que é tão importante você controlar os seus estoques, o seu prazo de recebimento e o prazo de pagamento. É o que a gente vai ver agora. Então, como eu mencionei, o capital de giro ele tem relação direta com 3 contas lá do balanço patrimonial, que são as vendas a prazo, pagamento a fornecedores ou fornecedores a pagar e estoques. E a partir dessas 3 contas, a gente pode calcular 2 indicadores importantes, que são o ciclo operacional e o ciclo financeiro. O ciclo financeiro também é chamado de ciclo de caixa, e é ele quem vai definir essa necessidade de capital de giro. Quantos dias eu preciso sustentar o meu cliente, tá? Então, vamos ver como é que a gente calcula isso. O ciclo operacional se estabelece como ponto de partida o momento da compra, o momento que eu comprei o produto, a matéria-prima ou o produto que vai ser revendido, e como ponto final, o momento do recebimento da venda do produto. Então, o ciclo operacional é o resultado da soma entre o prazo médio de estocagem e o prazo médio de recebimento de vendas. O que é prazo médio de estocagem? Quantos dias o meu produto fica parado no estoque? Prazo médio de recebimento de vendas. Quantos dias, em média, o meu cliente me paga aquilo que ele comprou? 30 dias, 45 dias, 15 dias somente, tá? Deve ser avaliado de acordo com o perfil da empresa. Vão existir empresas que vão ter um ciclo operacional mais estendidos e outros menos. Quanto menor o ciclo operacional, mais rápido se dará o retorno do investimento. Então, o ideal é que o prazo médio de estocagem e o prazo médio de recebimento de vendas seja o mínimo possível. O ideal seria o melhor dos mundos, é que a empresa comprou o produto hoje, vendeu, suponhamos, daqui 5 dias e recebeu daqui a 10 dias, né? Ou, melhor ainda, comprou hoje, vendeu amanhã e recebeu à vista. O ciclo operacional, então, será de 2 dias, tá? Esse seria o melhor dos mundos. Mas não é assim que acontece sempre, né? E o ciclo financeiro, também conhecido como ciclo de caixa, indica a fonte de financiamento de suas atividades comerciais. É a necessidade do capital de giro, é isso que ele indica. Ele é resultado da soma entre o prazo médio de estocagem, prazo médio de recebimento de vendas, subtraído do prazo médio de pagamento. Ou o ciclo financeiro na verdade, o ciclo operacional que eu acabei de calcular, menos o prazo médio de pagamento. Ele indica quantos dias a empresa, em média, financia as suas atividades com recursos próprios, tá? Ou ainda indica quantos dias a empresa financia os seus clientes. Da mesma forma, quanto menor, melhor. Esse gráfico mostra muito bem isso, né? Quando é que começa esse prazo médio de estocagem, o prazo médio de recebimento e o prazo médio de pagamento. Então, observem aqui que houve a compra aqui na data zero, tá? Nós estamos aqui. Do momento em que comprou
até o momento em que o produto saiu da empresa porque foi vendido, neste caso aqui, ó, foi 45 dias, certo? Então, prazo médio de estocagem, 45 dias. O prazo médio de recebimento de vendas, ele começa a contar do momento em que o produto saiu da empresa até o momento em que ele recebeu. Neste caso aqui também é 45 dias. Ó, vendeu aqui e recebeu depois de 45 dias. O prazo médio de pagamento aos fornecedores, neste caso aqui, ele comprou aqui e só foi pagar depois de 60 dias. Tá? Então, esse é um gráfico que demonstra que o ciclo operacional dessa empresa é o prazo médio de estocagem, 45, prazo médio de recebimento, 45, 90 dias. E o ciclo financeiro é o ciclo operacional 90 dias menos o prazo médio de pagamento, 30 dias. Tá? É um mês aí que a empresa também não tem folga financeira, que ela tem que sustentar os seus clientes, né? Encontrar um dinheiro aí para pagar as suas contas. Nessa outra situação, ela é um pouco mais diferente, né? Então, neste caso aqui, ó, a empresa comprou aqui, o prazo médio de estocagem dela foi bem menor, então nesse caso foram somente 15 dias, tá? O que é ótimo para a empresa, o produto ficou estocado durante 15 dias. Só que o prazo médio dela de recebimento é muito longo, 45 dias para ela receber o produto que ela vendeu, enquanto o prazo de pagamento é muito curto, 20 dias. Então, neste caso aqui, o ciclo operacional dela foi de 60 dias, 15 mais 45, e o ciclo financeiro foi pior, né? Foi de 40 dias, foi pior do que na primeira situação. Mesmo apresentando aí um prazo médio de estocagem menor. Então, não é só uma variável que a gente tem que olhar, são as 3 variáveis em conjunto que vão definir os dias dessa necessidade de capital de giro que a empresa vai precisar. Bom, então vamos olhar esse exemplo onde, na primeira situação, o prazo médio de estocagem é de 20 dias, ou seja, a empresa comprou o produto, estocou, ele foi para a prateleira da empresa e ficou ali durante 20 dias. O prazo médio de recebimento é de 45 dias. A partir do momento que a empresa tirou aquele produto da prateleira e entregou ao seu cliente, ele demora 45 dias para pagar a empresa. O prazo médio de pagamento daquele produto que ela comprou, que foi para a prateleira, é de 30 dias. Então, nesse caso, ela recebe depois de pagar. Então, ela primeiro paga o fornecedor e depois que ela vai receber do cliente o produto que foi vendido. Então, jogando na formulazinha, prazo médio de estocagem mais prazo médio de recebimento de vendas, são 20 mais 45, 65. 65 é o ciclo operacional. O ciclo operacional dessa empresa são 65 dias. 65, que é o ciclo operacional, menos o prazo médio de pagamento, que é 30 dias, 35 dias é o ciclo financeiro. Ou seja, a empresa financia seus clientes por 35 dias. Ou seja, durante 35 dias, a empresa tem que ter dinheiro suficiente em caixa ou no capital de giro para pagar todas as suas contas sem contar com clientes, porque ela não vai receber durante esse período, tá? Então, ela financia os seus clientes por 35 dias. A necessidade de capital de giro dela são 35 dias no montante X. Agora, o segundo exemplo, ele é favorável, mesmo porque ele deu um ciclo financeiro ali negativo, isso é o ideal. E por que isso aconteceu? O prazo médio de estocagem, 15 dias, diminuiu, mas principalmente o prazo médio de recebimento de vendas foram de 20 dias e o de pagamento 45 dias. Ou seja, ela vendeu, recebeu em 20 dias e só depois, bem para frente, é que ela vai pagar os fornecedores. Então, prazo médio de estocagem, 15, mais prazo médio de recebimento de vendas, 20, 15 mais 20, 35.
o ciclo operacional dela de 35 dias, né? Na situação anterior era 65 dias. Então, ciclo operacional, 35 dias, menos o prazo médio de pagamento, que é 45, eu tenho aí uma folga, 45 menos 35, eu tenho uma folga financeira de 10 dias. Durante 10 dias, são os fornecedores que financiam as operações da empresa, porque ela tem uma folga, né? Sobrou aí um período de tempo onde ela não tem que pagar os fornecedores, tá? Ela só vai pagar daqui a um tempo. Então, esse seria o melhor dos mundos. Isso significa necessidade ou não de capital de giro. E como que eu consigo trabalhar isso? Diminuindo os prazos de recebimento de vendas e o prazo de estocagem, tentar vender o mais rápido possível, tá? E aumentar o máximo que eu conseguir por meio de negociações o prazo médio de pagamento aos fornecedores. Quando o ciclo operacional ele for maior que o prazo médio de pagamento, como foi na primeira situação, indica quantos dias a empresa financia seus clientes, não é uma melhor opção. Quando o ciclo operacional for menor que o prazo médio de pagamento, como foi o caso da segunda situação, indica quantos dias a empresa consegue financiar suas operações com recursos de terceiros, né? No caso aqui, os fornecedores estão financiando ela, estão dando uma folga financeira para ela, tá? Essa condição, na verdade, ela é favorável à empresa. Vamos para o exemplo? Imagine que temos um produto que possui estes números. Custo da mercadoria, R$ 28,00, preço de venda, 50, quantidade vendida, 10 unidades, prazo de pagamento ao fornecedor, 30 dias, prazo de recebimento, 60 dias, prazo de estocagem, 7 dias. Calcular o ciclo operacional e o ciclo financeiro. Então, o ciclo operacional ele vai estar aqui, né? Prazo médio de recebimento de vendas mais prazo médio de estocagem. O prazo médio de recebimento de vendas é de 60 dias. Então, temos aqui 60 dias. O prazo médio de estocagem é de 7 dias. Portanto, o meu ciclo operacional, 67 dias. O ciclo financeiro é o ciclo operacional menos o prazo de pagamento. Ciclo operacional 67, prazo de pagamento 30 dias. Ciclo financeiro 37 dias. Durante 37 dias, a empresa não tem folga financeira e, na verdade, é ela quem financia seus clientes. Durante 37 dias, ela tem que ter dinheiro suficiente em seu capital de giro para pagar suas contas rotineiras. Bom, nós finalizamos o módulo 2, eu espero que vocês tenham conseguido absorver todo este conteúdo, é um conteúdo muito rico, é um conteúdo que vai ajudar vocês na gestão financeira pessoal ou empresarial principalmente. Nos vemos aqui no módulo 3, onde nós vamos trabalhar a viabilidade econômica e financeira de um negócio, com indicadores importantes também como Payback, VPL e TIR. Muito obrigada pela atenção, façam lá as avaliações e não deixem de postar seus comentários e dúvidas caso vocês tenham. Um abraço a todos, tchauzinho.